Saudamos a todos com a paz de Jesus. É bom estarmos aqui, retornar a esta casa de oração, a casa do Senhor. Será chamada casa de oração para todos os povos, né? É uma alegria rever o pastor Fernando e a Cecel, né? Que bom estarmos aqui, ver a igreja animada, fortalecida, reavivada. Parabéns, parabéns pela festa espiritual de hoje, parabéns aí para a Vanessa e o Pierre. Me pediram para falar um pouco sobre a devoção pessoal. Desculpe a roupa, eu vim direto do acampamento. A igreja está acampada hoje, ontem, hoje e amanhã, lá na praia em Plymouth. E quando nos convidaram para falar hoje à noite aqui, eu estava no carro, de viagem já para cá. Falei, olha, estou vindo do acampamento, de roupa esporte, não é? Tá bonito. Tudo bem, né? Tá bonito, né? Tem. Queridos, assim como casar é fácil e ficar casado é difícil, assim também se salvar é muito fácil, mas permanecer salvo não é fácil. É a mesma coisa. Se salvar é fácil e rápido. Num segundo. Aceitou a Jesus, confessou os seus pecados. Quanto tempo leva para você aceitar a Jesus e confessar os pecados? Quanto tempo? Minutos. São momentos que você passa da perdição para a salvação, do estado de perdido para o estado de salvo em questão de segundos. Como ladrão na cruz, viveu como ladrão, foi pregado na cruz, foi ali como ladrão, e de repente ele se viu salvo em Jesus, questão de minutos. Agora, queridos, permanecer salvo não é fácil, porque o caráter de Jesus não lhe é comunicado na hora em que você é salvo. Na hora em que você é salvo, você só recebeu o perdão dos seus pecados, mas o seu caráter ainda é o seu caráter. Como uma pessoa salva em Jesus Cristo, dentro de uma semana, um mês, um ano, o caráter de Jesus será ou não comunicado a você. Depende. Se você quiser se manter em comunhão com Jesus, o caráter de Jesus começará a ser comunicado para você gradualmente, progressivamente, lentamente, mas lentamente. É um download lento, porque é um arquivo muito pesado. O caráter de Jesus é um arquivo, é um file muito pesado, que o download celestial começa a fazer e dura a vida inteira, e ainda não foi feito o download completo do caráter de Jesus. Isso é permanecer salvo, é manter-se ligado ao céu em comunhão, sem interrupção, recebendo o download do caráter de Jesus que o Espírito Santo faz cada dia, cada minuto, enquanto você ora, enquanto você canta, enquanto você louva, enquanto você confessa os pecados, enquanto você dirige o carro, enquanto você está com a mente voltada para Deus. O download é ininterrupto. Mas quando você, apressado demais, sai de casa de manhã sem ter tempo para ler a Bíblia, para meditar, para orar, para louvar ao Senhor, naquele dia você interrompeu o download. E esse download que já estava assim 20, 30%, sabe quando vem aquela luzinha verde, não é? Vai avançando o download, já está 20, 30%, e você fez isso
volta a zero. Tudo perdido. Volta a zero, estaca zero. E você vai começar do zero de novo. Por isso, pessoas que se reconsagram a Jesus em cada semana de oração, e depois de um mês, 2 meses, começam a ir trabalhar sem ler a Bíblia, começam o dia sem louvar a Deus, terminam o dia na televisão, porque é muito importante a forma como você começa o dia e muito importante a forma como você termina o dia. Infelizmente, muitos terminam o dia assistindo um filme, um jornal, ou o gordo, né, o Jô Soares lá, e vão para a cama. Com Jesus? Não. Então, muito importante como você começa o dia e como você termina o dia. Como quando você começa o dia com Jesus, lendo a Bíblia, devotamente, com meditação, eu não consigo, a minha consciência não me permite abrir a Bíblia e começar a ler sem orar. Isso me incomoda. Eu tenho que orar antes de ler a Bíblia, porque seria muita arrogância eu abrir a Bíblia e começar a ler a Bíblia sem primeiro fazer uma oração, como discípulo de Jesus, como aprendiz de Jesus, para que possa entender a palavra de Deus. Quanto tempo você gasta na sua devoção cada manhã? Quanto tempo? O tempo que você gasta na sua devoção cada manhã, e quando eu digo cada manhã, é todas as manhãs. Porque se você interromper uma manhã, seja, você retrocede. Parou de nadar, a correnteza leva você. Quem não está nadando contra a correnteza, está indo a favor da correnteza, sendo como a maioria. Eu ouvi um sermão agora, esta semana, de um pastor, e ele dizia que foi feita uma entrevista, uma enquete, uma pesquisa com pastores. Quantos tinham uma vida devocional diária? Nem perguntaram de quantos minutos. Nem perguntaram de quantos minutos. Simplesmente perguntaram quantos tinham vida devocional diária. Quase 90% disseram que não tinham. Os pastores. Porque não foi perguntado quantos liam a Bíblia de vez em quando, não. Quantos tinham uma vida devocional diária? Quase 90%. Lembra? Você estava lá no concílio? Foi agora no concílio, aquele pastor que fez o primeiro sermão, a primeira mensagem. Não sei se você se lembra. Eu fiquei abismado. Quão poucos pastores, eu digo, se os pastores, nós, estamos falhando nisso, imagine os mínios. Quantos de vocês têm uma vida devocional, não corrida, mas em que você para, em que você canta um hino ao Senhor, em que você lê a sua Bíblia, estuda a sua lição, em que você se ajoelha, tranca a porta, deixando todo mundo fora, deixando qualquer barulho para fora, e tem que trancar a porta do quarto, não é? Com chave mesmo, para ninguém poder entrar, e dedica ali alguns minutos, 10, 15, 20, enfim, o que você precisa. Quantos fazem isso? Não é para levantar a mão. Os que fazem estão recebendo a comunicação do caráter de Jesus cada dia. Os que não fazem não estão recebendo a comunicação do caráter de Jesus pelo Espírito Santo cada dia.
E se não estiverem, não estão salvos. Não estão salvos. Irmãos, nós às vezes não conseguimos avançar na estrada da santificação, porque a estrada da santificação é esta comunicação do caráter diário de Jesus para você através do Espírito Santo. Não conseguimos avançar porque interrompemos, começamos e paramos. Começamos e paramos. Fazem um apelo, você se decide a começar. Vem uma semana de oração, você toma a decisão de fazer, mas já empaca ali na frente, já fica estaca ali na frente, você já fica encalhado ali na frente. Aí espera um outro sermão, espera uma outra semana de oração e faz uma nova decisão e começa animado. Não é difícil começar animado. Não é difícil ver um casalzinho. Eu vi um casalzinho aqui, né? Abraçadinho, não é? Agarrando pela cintura ali na menina, não é? Para orar, não é? Já são casados, não é? Então, tudo bem, não tem problema não é? Mas é difícil continuar fazendo isso depois de 20 anos. O difícil não é ficar abraçadinho nos primeiros meses, no primeiro ano. Isso não é difícil, isso qualquer um faz. O difícil não é começar a carreira cristã animado, fogoso, energético. Não, isso é normal. É assim mesmo. Difícil é você se manter animado, fervoroso ou carinhoso no casamento, ou atencioso com a esposa no casamento, porque para se manter casado tem que ter devoção pessoal com a esposa, todos os dias. Comunhão com a esposa, conversar, abraçar, ser carinhoso, ajudar um ao outro, fazer o que ela gosta, mutuamente, agradando. O que eu posso fazer para agradar a minha esposa? O que eu posso fazer para agradar o meu marido? Isso é comunhão, isso é devoção pessoal entre marido e esposa. Isso mantém o casamento vivo. Com Jesus é a mesma coisa. Para ser salvo, aceitou Jesus, está salvo. Quanto tempo leva? Segundos. Mas como eu me mantenho salvo? Pela comunhão. O perdão é dado momentaneamente, mas a comunicação do caráter de Jesus não é dada momentaneamente. Deus opera curas momentâneas. Cura de câncer acontece assim. O cego foi curado por Jesus, passou a ver no mesmo momento. O leproso, curado por Jesus, teve a sua pele limpa na mesma hora, no mesmo instante. Isso se chama milagres. Mas a comunicação do caráter de Jesus para você não é milagre. Esqueça milagre. É comunhão. E não é instantâneo. Você pede, insiste. Eu quero o caráter de Jesus, eu quero ser santo, Senhor, eu quero ser santo, Senhor. Escreve santidade ao Senhor na minha testa, Senhor. Santidade ao Senhor, o que eu quero é isso. E vai pedindo, parece que nada está acontecendo, porque o download deste file, deste arquivo, que é o caráter de Jesus, é tão pesado, que depois de um ano você pedindo, aparece aquele primeiro fiozinho verde. Depois de um ano pedindo, aparece assim um primeiro fiozinho verde ali. Uau! Eu até pensei que estava desconectado, porque às vezes o arquivo é tão pesado que você não está acontecendo nada. Acho que frisou. Vou ter que reiniciar o computador. Não, frisou que o arquivo é pesado mesmo. Depois de horas e horas começa a aparecer o primeiro sinalzinho verde lá na tela. E queridos, a comunicação do caráter de Jesus é assim mesmo. Pela insistência, pedindo, pedir e recebereis, buscar e achareis, batei e abrir-se-vos. E se você pede o que Deus quer dar, Ele dá mesmo, mas Ele não dá instantaneamente, porque o caráter de Jesus não pode ser dado instantaneamente, porque Ele mesmo levou 33 anos para desenvolver esse caráter.
Ele não vai dar para mim e para você em 1 ano, em 10 anos, em 20 anos o caráter dele, nunca, nunca. Porque ele disse, eu levei 33 anos, eu vou dar para você em 20 anos? Não, não vou dar. Por quê? Porque você não suporta. Você não suporta. Nem que eu queira dar, não dá para dar. Porque você não aguenta. É um arquivo muito pesado. O Espírito Santo tem que ir renovando você. Tem que ir renovando, renovando, renovando para poder receber mais deste caráter, deste caráter. E é dado pela comunhão e não por milagre. E a comunhão tem que ser diária. O estudo diário da Bíblia, em primeiro lugar. O estudo diário dos livros do Espírito de profecia. Queridos, nos primeiros 15 anos meus de pastor, televisão nós não tínhamos em casa. E nem internet. Porque não existia internet naquele tempo. Nem computador existia. Os sermões eram datilografados numa maquininha pequenininha que eu comprei quando tinha 18 anos. Comprei uma maquininha e comecei a catar milho, né? Então, nos primeiros 15 anos do nosso ministério, a televisão entrou na nossa casa quando o nosso filho tinha 18 anos. Entrou a primeira televisão dentro de casa. Então, queridos, eu não lia nem a revista Adventista. Eu não lia nem a Atalaia, nem Nosso Amigo, nem Vida de Saúde. Não lia nem os livros do pastor Bulhão, nem do pastor Lessa, de ninguém. Eu só lia a Bíblia e Espírito de Profecia. 15 anos. O que eu lia? Não lia jornal, não lia a revista Time, não lia a revista Veja, não lia nada. Eu só lia Bíblia e Espírito de Profecia. Bíblia e Espírito de Profecia. 15 anos. Não tinha tempo para as outras coisas. Porque era muita coisa. Ler a Bíblia e o Espírito de Profecia era muita coisa. É muito livro. Depois de 15 anos, eu comecei a ler os livros dos pastores adventistas. Aí eu comecei a ler livros da Casa Publicadora e outros livros. Depois que eu li todos os livros. Então, queridos, se você quer ter comunhão com Jesus, a base é Bíblia, lição da escola sabatina, Espírito de Profecia. Você tem que começar com patriarcas e profetas, e dali você segue. Profetas e reis, e grande conflito, e desejado, e Atos dos Apóstolos, e vai lendo, vai lendo, vai lendo. O caminho a Cristo, então, você tem que decorar. Desejado de Todas as Nações é um livro que você vai ler 5, 6, 7, 8 vezes. Porque é um livro para ler a vida toda, é o Desejado de Todas as Nações. Porque é assimilando o caráter de Jesus. E o que acontece? Você começa a pensar como Jesus. Quando as pessoas o provocam, você começa a ter as reações de Jesus. Antes você tinha vontade de quebrar o pescoço do cara que fez aquilo para você. Agora você já olha para ele e tem pena dele. Sente compaixão dele. Você começa a orar por ele. Você começa a sentir o que Jesus sentia, pensar o que ele pensava, amar como ele amava. Isso não é milagre, não. Isso é comunhão. O caráter de Jesus vai sendo passado para você. Enquanto você estiver neste processo, você está no processo da santificação, que Ellen White diz que é obra da vida toda. Obra da vida toda. Nunca você deixa de aprender, nunca você se contenta com o que tem, nunca você contenta com o nível em que você está, nunca você se acha o bom, nunca você vai se achar o máximo, não.
Porque o Espírito Santo sempre deixa a sua alma insatisfeita. O Espírito Santo dá para você uma sensação de insatisfação contínua, que o faz, que o obriga a querer mais. Eu quero mais, eu preciso mais, eu preciso mais. Não basta, não basta, eu quero mais, e mais, e mais, e mais, até Jesus voltar. Até Jesus voltar. Então, meus queridos, o segredo não é focar no pecado. Eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso ver isso, não posso ver aquilo, não posso pecar, não posso cometer esse pecado. Esqueça disso. Tire o foco do pecado e coloque o foco em Jesus. Eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que ler o Espírito de Profecia, eu tenho que estudar a minha lição, eu tenho que orar. É hora da oração, é hora da oração. Faça contato com alguém, entre num círculo de oração. Eu pedi para uma irmã, coloque o meu nome aí no seu círculo de oração, e meio-dia você me manda um e-mail, porque você me mandando um e-mail meio-dia, isso me lembra, a gente está atarefado fazendo coisas, e vem as mensagens, e começa lá fazendo barulhinho, está entrando a mensagem no telefone, eu lembro, é o momento da oração. Então você para e vai orar. Você se compromete, você cria mecanismos que o ajudam a viver uma vida de oração. E o pecado? Não pense nele. E os vícios? Se preocupe com eles. A sua preocupação, o seu foco não pode ser o pecado, porque essa não é a luta que vence o mundo, a luta contra o pecado. A Bíblia diz em 1 João capítulo 5, a luta que vence o mundo é o quê? A nossa fé. É a comunhão com Jesus, é a luta da fé que vence o mundo. Não é a luta contra o pecado. Lutar contra o pecado é terrível, é tragédia, e é uma coisa que não leva a nada. Não é contra o pecado que eu luto, você luta. É contra a tentação de parar o estudo da Bíblia, parar a comunhão. Quem se mantém em comunhão diária com Jesus, o pecado perde a atração. Perde a atração. Os filmes perdem a atração. Quando eu era bem mais jovem, eu gostava muito de luta de boxe. E a luta de boxe no Brasil, geralmente era sábado à noite, que horas? Meia-noite. Vigília até a meia-noite, isso não é nada. A luta de boxe começa à meia-noite. Sábado à noite, geralmente. E a minha esposa dizia: Samuel, eu não posso acreditar nisso. Você vai ficar até meia-noite esperando para ver a luta de boxe. Eu dizia: olha, querido, por favor, não fala nada. Porque eu já estou com a minha consciência, e agora você ainda vem falar, não estraga. Não estraga. Não adiantava ela falar. Ela era a voz do Espírito Santo me falando. Né? Queridos, eu não perdi o gosto pela luta de boxe por milagre ou por decisão. Não vou mais assistir. Eu perdi o gosto porque eu fui intensificando a comunhão. À medida que eu fui intensificando a comunhão, a luta de boxe para mim já não fazia sentido. E hoje, quando você está passando lá os canais e aparece alguma coisa assim, não tem nada ressonando, não há aquela ressonância em você, não faz mais sentido. Mas não é a luta contra a luta do boxe que me deu a vitória, foi a luta da comunhão. Então me pediram para falar sobre a devoção pessoal. Sem devoção pessoal não há ninguém que se mantenha salvo. A maioria na igreja está salva? A maioria? Então, faça uma análise. Não é para você ficar depressivo: não estou salvo então. Sim, não está. Se eu não estou salvo, se eu não estou me mantendo salvo, o que eu tenho que fazer?
começar a vida de comunhão. É fácil. O que você precisa? Bíblia, lição, pelo menos um livro do Espírito de Profecia. Quando você ler aquele, compra outro. Como? Essa foi só a introdução. Né? A doutrina do santuário, eu estava explicando, porque ela me disse no carro, sobre o que você vai falar. Vou falar sobre isso, né? Só que eu não falei nada do que eu falei para ela. Então, é o seguinte, irmãos, o santuário é um resumo do processo da salvação. Para você se salvar no santuário, você entrava primeiro no pátio. E ia direto para o altar de sacrifício. A salvação acontecia no santo, no santíssimo ou no pátio? Onde acontecia a salvação? Aonde? No pátio. O altar de sacrifício no pátio era onde acontecia a salvação. Então a pessoa abraçava o cordeiro, confessava o pecado e ali ele era perdoado. Porque o pecado saía dele e passava para o cordeiro. Ele estava perdoado. Você tem que ir ao altar de sacrifício, que é o Monte do Calvário. É ali que você é perdoado. Ali você lança a mão no sangue de Jesus. Agora, para você se manter salvo, tem a ver com o lugar santo do santuário. No lugar santo do santuário, tinha do lado direito de quem entrava a mesa com 12 pães. Aqueles 12 pães representavam a palavra de Deus, o pão espiritual. Você tem que comer deste pão. E ali era um sacrifício chamado contínuo. Você tem que se alimentar desse pão espiritual diariamente, representado pelos 12 pães. E ali na frente de quem entrava no lugar santo tinha um altar chamado altar de incenso, representando a oração dos santos de Deus. E o incenso queimado representava os méritos de Jesus que se misturam com as orações dos santos. Então, você se salva no pátio, passando pelo altar de sacrifício, que no caso nosso, o santuário celestial, o pátio é o planeta Terra e o altar de sacrifício é o Monte do Calvário. Depois que você passa pelo Monte do Calvário, o próximo é a pia batismal, onde o Pierre e a Vanessa foram batizados hoje. Passaram pela pia batismal. Agora vocês entraram na presença de Deus, como filhos de Deus. E agora, para viver como filhos de Deus, vocês têm que comer do pão espiritual, representado pela mesa com pães, 12 pães, e vocês têm que lançar mão do altar de incenso. Oração constante, usando os méritos de Jesus, alimentando-se da palavra de Deus. E do lado esquerdo de quem entrava no lugar santo, estava o quê? O candeeiro com 7 lâmpadas, que Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Você tem que testificar ser a luz do mundo. Essas 3 coisas, o candeeiro, o altar de incenso e a mesa com os pães, eles formam o tripé de quem quer se manter salvo. Esse tripé não salva ninguém. O que nos salva é o altar de sacrifício. Mas quem quer se manter salvo tem que praticar esse tripé. O quê? Comer do pão diariamente, orar e confessar diariamente e testificar como a luz do mundo. Então a lei de Deus que estava no Santíssimo fará sentido na sua vida. Então a lei dos 10 mandamentos que está lá no Santíssimo tem lugar na sua vida. Você encontra prazer em meditar na lei do Senhor de dia e de noite. A lei do Senhor, ela é confirmada na sua vida se você passa pelo altar de sacrifício e entra no lugar santo e se alimenta do pão, pratica a oração, testifica. Então a lei do Senhor será o seu meditar dia e noite. Amém? Amém. Aleluia. Que Deus te abençoe.